tarde, um pouquinho antes, o pessoal já ia entrando, já ia fazendo A menina é uma oba-oba. graça. Eu adoro te ver também. Você é ponta firme nas coisas aí. Todo dia você está aí, está ótimo. Muito bom. É bom conhecer as pessoas legais. São todos muito legais agora. Para nós que somos mais velhos, que estamos em casa, não pode sair, aquelas coisas todas, nossa, está sendo muito legal. É muito bacana a participação de vocês aqui. É muito Não, legal. Muito o que vocês bacana. estão Entrou com a gente, fazendo... Como entrou com a gente vocês... também agora. Desculpa, fala, Silvia. Pode falar, pode falar. Não, que entrou o Rui também. Tem um grupo, vamos dizer aqui, de estratégia do clube e que a gente fica pensando o clube, como perpetuar o clube em todos os sentidos e como usabilidade. Então, vai desde plano diretor, as coisas que, vamos dizer, as mudanças, as transformações que estão acontecendo. E a gente entendeu que tinha que criar um espaço para as pessoas continuarem se encontrando e tá super legal. Assim, tá Muito rolando. legal. O clube continua vivo aí. Olha, já tenho uma pergunta para você. Como é que você colocou no seu fundo esse vídeo maravilhoso dessa piscina com pessoas nadando? Então, pelo visto, você vai ter que participar da sala que a gente vai fazer para contar como é que funciona, porque eu fico brincando. Ele vai ensinar a gente a fazer isso, que legal! Não, porque eu tô vendo essa piscina, você fala e a gente fica olhando a piscina, assim, né? Então, dá para... Você piorou. Muito legal. Então, você... Muito fazer legal. Parece que a gente está na brincadeiras com hebraica, né? Exato. Não, e a gente sempre encontra alguém conhecido. A gente pode não conhecer a maioria das pessoas, mas a gente sempre encontra alguém conhecido que a gente já viu, ou que é nosso amigo, que a gente conversa. Então Todo fica mundo. uma coisa super gostosa, né? Não, para mim é uma família. Para mim é uma família. Todo dia na hebraica eu estou lá. Um minuto, estou no celular. Olha, agora ele mudou agora. Agora ele está nas quadras de areia, querida, do beach tênis. Maravilha aquilo lá. Ficou legal, né? Deixa eu perguntar só uma coisinha aqui. Dona Fanny, a senhora quer falar alguma coisinha? Porque levantou aqui a mãozinha pra gente aqui. A senhora quer falar alguma coisa? A dona Fanny quer? Acho que não, né? Não? Tá bom. Quem é essa menina fofa, Dália? Essa menininha linda. Quem é fofa? Filha da André. São os fãs. Ah, que legal! Os fãs da Andréia, que linda! Ai, você vai ajudar a mãe hoje? Tá de camarote aí, né, Dália? Ai, que bonitinha. A Dália vai contar pra gente das comidas boas que a mãe dela faz. Você conta, Dália? Não faz, Dália. Que foi de regime. Você come direitinho, saudável, Dália? Come? Sim, mas eu não gosto. Que bonitinha, que gracinha essa menina. E você faz alguma comidinha, Dália? Você sabe fazer? Quê? Você sabe fazer alguma coisa perto da tua mãe ou você só vê ela fazer? Você faz também alguma coisa? Mas eu cozinhei algumas vezes com a mamãe. Ai, que legal. É gostoso, né? Fazer junto. É muito bom. Andréia chegando! Cheguei, Andréia. Quem que tá falando, André, chegando? Ah, é a Stephanie? Tudo bem? Tudo e você? Oi, Stephanie. Bom, também, saudades. Também. Eu estou no celular agora, estou tentando mudar para o computador, hoje está encrencado. Eu estou no celular também, não consegui entrar no computador, eu não sei, eu ainda vou aprender. Fiquei no celular. Não é mas fácil. já está super bom, Eva. Tá bom, tá ótimo. Eu ia entrar no computador, não deu, eu falei, tudo bem, não vou deixar de assistir, depois eu vejo. Andréia, antes de você começar, tem uma pergunta para fazer para a galera. Jorge, põe um pô aí, Jorge. Quem engordou e quem emagreceu até agora? Ai, que medo. Eu emagreci 2 quilos, viu? É uma coisa... Emagreci. Na verdade, eu não vou pôr, Steph, porque vai ficar registrado aqui, depois as pessoas vão reclamar. Eu comecei uma dieta ontem, hein? Comecei uma dieta ontem. São 3 respostas. Oi, Silvia. São Oi, dona Raquel. Quem manteve,
quem engordou e quem emagreceu. E depois, depois da Andréia, o que acontece? Foi uma pesquisa. Vamos ver. Eu vou fazer uma. Quando a gente começar a falar, eu vou colocar umas perguntas aqui para ver como é que as pessoas mudaram de hábito. Ah, legal, Andréia. Legal. Deixa eu até pensar que eu vou escrever aqui. Isso. Tem uma ferramentazinha, Andréia, se você quiser, que a gente te ajuda, que faz a pesquisa, é o pool, né? E aí a gente pode, assim, você põe a pergunta, a gente pode lançar a pesquisa e o pessoal responde. Aí você tem a resposta online. É bem legal até. Sim, eu vou pensar em umas perguntas aqui, aí eu te mando no privado. Aí você coloca, pode ser? Porque senão eu não vou conseguir colocar e fazer e falar. Oi, boa tarde, turma. Boa tarde, dona Miriam Cima. Miriam, tudo bem? Tudo bem? Silvia, ainda não começou não, né? Não, a gente está agora eu na estou no conversa. computador. Lancei Agora aí eu tô a no pesquisa. computador. Boa. E adicionar novos elementos de gravidade. Depois tem outra pergunta, Jorge. Emagreceu quanto? 1, 2, 3. Emagreceu. Tá Como certo. ficou o seu peso? Ó, a galera tá mantendo, hein? A maioria manteve. Teve. Eu também não Ai, tive. Jorge. Eu engordei. Engordou? Você engordou? Engordou? Você não tá sozinha, né? Você é não tá magra. sozinha. Ainda bem. Silvia, você é magra. Ó, vou acabar a pesquisa e vou mostrar o resultado. Não, ainda demora Não deu. ainda. Deixa mais Eu um ainda não pouquinho. votei. Então eu vou ter que relançar, não tem. Não. Vou Então, relançar a lança de pesquisa. novo. Silvia, Lança Se de entrar novo, mais Jorge. gente, a gente relança. Por 15 Faço votaram. só. faça uma outra pesquisa. Qual é o tipo de chocolate que a Andréa vai receitar para mim? O André tá mandando Ó, umas eu perguntas relancei. incríveis. Ó, de novo, clica lá. Stephanie. manteve. Peraí, André, deixa... Já mandei, não. Você mandou para mim, eu vou fazer o Mandei seguinte. tudo para você. Eu vi, é que eu estou ainda tentando entrar no computador, estou no celular, me dá um minutinho. Jorge, volta com a pesquisa do peso, vai, Vou Jorge. mandar para o Já Jorge. Tá lá a pesquisa. Andréia, pode mandar para o Jorge também. Nossa, eu tô na Jorge. minoria. Ó, vocês estão de parabéns, viu? Silvia, o pessoal tá mentindo, Silvia. Eu também acho, dona Rosica, o pessoal tá mentindo. Cadê o detector de O mentira? pessoal tá mentindo. Ó, só 16 por enquanto responderam, hein? Mais um pouquinho, aí vai pro resultado. É porque eu tô curioso da Andréia falando. Eu nem quero me pesar. Oi, Cima, tudo bem? Nossa, ganhei um monte de chocolate no Dia das Mães. O que eu faço? Opa, manda pra gente. Pode mandar para mim, viu? Vai mandar pra gente. Bom, Manda acho pra que a gente- cá. Jorge, estou entrando de novo com o computador, tá? Tá bom. bom. Só 4 pessoas que emagreceram. 12 mantiveram Mandei, e uma Jorge, várias engordou. perguntas aí. Quem que engordou? Esse que engordou é um só. Quem engordou? Só eu. Silvia, não é Guardei. Silvia. E aí, a gente Bom. pode começar? Stephanie, Jorge. Vamos começar? Vamos. Então, Silvia, manda as regras aí. Oi, pessoal. Obrigada pela presença de todos, né? Bastante gente que ainda não tinha entrado na nossa sala, muito aqui com a gente. Obrigada, Andréia, por aceitar nosso convite. Muito obrigada. E a gente vai fazer, como sempre, a gente vai mutar os microfones, tá bom? A Andréia vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho. E depois a gente abre para um bate-papo, para tirar dúvidas. Então, vamos lá. Bem-vinda, Andréia. Pronto, me desmutei aqui. Obrigada, Silvia. Queria agradecer o convite aí de vocês. Adoro falar de nutrição, é minha paixão. Então, às vezes eu começo a falar, me empolgo. Se eu falar muito, me avisa, mas assim, se deixar e o assunto estiver bom, eu falo horas e horas, tá?
Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu já vi aí alguns rostinhos conhecidos, né, de pessoas aí da Hebraica. Tem uma nadadora aí que eu estou sempre encontrando na piscina, né, Helena? E, enfim, então deixa eu me apresentar. Eu sou Andréa Weisenberg. Eu estudei lá atrás, quando era criancinha, no Peretz, até a 4ª série. Depois eu saí, fui para o Bandeirantes, estudei no Bandeirantes até a faculdade. Fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Minha primeira formação é com a engenharia química, então sou engenheira química. Química sempre foi a minha paixão, acho, na escola. Eu gostava muito de bioquímica. Quando eu estudei engenharia química, eu, na verdade, queria também ter estudado engenharia de alimentos, mas aí não tinha na Poli, não tinha na USP, né? Então eu não queria sair de casa, meus pais queriam que eu ficasse com eles, então eu fiquei em São Paulo e fiz engenharia química. Mas os alimentos sempre fizeram parte, tiveram uma presença sempre muito grande assim na minha vida, independente da formação e do que eu fazia e do trabalho que eu estava, né? Eu trabalhei em empresa multinacional há muito tempo. Eu estava sempre estudando, né? Eu sempre fui uma estudante, uma nutricionista amadora, vamos dizer, porque eu estava sempre lendo os livros novos de dieta, eu sempre sabia das dietas que tinham, então a gente passou pelo Atkins, The Zone, não sei se vocês lembram aí, né? São dietas malucas que existiram. E aí, finalmente, depois de um tempo, eu criei coragem, saí do mundo corporativo e fui estudar nutrição, né? Que era o que eu queria. Aí, entre essa vida aí do mundo corporativo e a nutrição, eu fiz um MBA. Depois aí eu fui para a nutrição, depois estou com uma pós-graduação na nutrição esportiva, né? Então, a nutrição e os alimentos sempre fizeram parte assim da minha vida, né? Mas no sentido, até colocando, né, uma questão aqui para vocês, que eu escrevi para uma pessoa, falei, olha, eu vou falar de nutrição, alimentação saudável, tal, você quer entrar, né, no Zoom? Uma pessoa da Hebraica até, ela falou, que legal, então você vai passar novas receitas, né? Aí eu já respondi o seguinte, não, o trabalho da nutrição não é só passar receita, né? Claro que a gente passa, a gente dá um apoio nisso também, mas é legal a gente diferenciar, né? Nutricionista é um profissional da área da saúde, né? E aí a gente tem na receita, assim, inúmeras pessoas que estudam gastronomia, não estudam, tem chefe, não tem chefe, mas é separado, né? A arte da nutrição, a ciência da nutrição, na verdade, é como calcular os macro e micronutrientes para a gente estar num equilíbrio de alimentação saudável, né? Só que assim, tem um parênteses muito grande aí, né? Por isso que eu estou introduzindo o assunto aí com calma. Porque assim, a alimentação saudável, ela difere de pessoa para pessoa, porque as pessoas são diferentes, né? Então você tem homem, mulher, criança, adolescente, adultos, tem pessoas que têm condições clínicas, doenças crônicas, outros não têm nada. Você tem esportistas de nível amador, intermediário, avançado. Então, o que pode ser saudável para uma pessoa, provavelmente não vai ser para outra. Você nunca vai ter 2 dietas iguais aí que vão ser ideais para 2 pessoas diferentes, né? Então, eu queria começar falando isso. Então, a gente pode falar de receita, a gente pode falar do que é certo e o que não é, mas eu queria que todo mundo tivesse em mente que, assim, uma resposta, ela nunca vai ser padrão para todo mundo, né? Nunca, nunca é uma palavra meio forte, mas, assim, raramente o que a gente calcula direitinho no consultório, na nutrição, raramente vai ser idêntico para 2 pessoas, né? Então, eu queria voltar falando um pouquinho, que daí, então, as dietas da moda, né, que sempre existiram, livros e revistas e tal, que a gente abre ali, né? No centro da revista sempre tem a dieta, né? Comprei a revista logo, né? Vou chegar ali no meio e abrir ali o que é que tem. Tem uma dieta sempre por 2 semanas. Aí tá lá escrito, né? 1.200 calorias, 1.400, 1.600 e tal. Então vou fazer a dieta, vou perder peso, né? Isso, pessoal, eu queria dizer que assim é uma coisa que não funciona muito, tá? E a grande prova, né, que isso não funciona é porque tem revista vendendo todo mês na banca, né? E se a gente comparar as dietas que saem nas revistas, assim, elas são muito parecidas, né? Então, assim, a editora vai lá, escreve uma, o ano que vem escreve uma outra edição, às vezes a dieta é extremamente parecida, né?
Então, por que que não funciona, né? Um grande argumento é o seguinte, porque se funcionasse, a gente compraria uma revista, né? Não estaria comprando revista sempre, todo mês, né? E porque dieta, às vezes, você calculando assim 1.200, 1.400 calorias, não é exatamente isso que vai fazer uma pessoa ou engordar, ou emagrecer, ou ficar saudável. Realmente, existe uma ciência por trás disso e existe uma necessidade de você entender quais são as particularidades aí do paciente para daí fazer uma coisa super adequada, que daí sim a intenção é funcionar, né? Então, eu queria falar um pouquinho isso, uma pequena introdução assim no assunto, né? Então, agora, entrando no que aconteceu nessa quarentena, né? Então, eu não sei vocês, eu tô em casa desde o final de semana 14, 15 de março, né? E eu fiz uma live, eu acho, uma entrevista, né? Um vídeo grande, assim, no começo, acho que nas primeiras 2, 3 semanas, né? Desse período de distanciamento. E assim, essas primeiras 2, 3 semanas foi um período assim interessante porque ninguém estava preparado, né, para uma situação dessa, nem mesmo os profissionais da saúde, né? E assim, a alimentação ela está muito presente na nossa vida, né? Porque a gente come 3 a 5 vezes ao dia, 7 vezes ao dia, às vezes, né? E de cara é uma coisa que já chama atenção, que a pessoa fica uma semana em casa numa situação que não estava antes e já começa a ter questionamento. Nossa, e agora? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me organizar? O que que eu vou fazer? Né? Então, os questionamentos apareceram lá atrás, no começo. Né? Então, eu vou falar algumas coisas que eu falei realmente ali no meio de março, finalzinho de março, e tentar comparar com um pouquinho o que aconteceu nesse período, né? Então, no começo, eu falei assim, que a nutrição ela é uma ciência que ela exige, uma ciência não, é uma área da saúde que exige uma certa organização do paciente, né? Porque muita gente a gente atende, a pessoa sai do consultório e ela sai ali com um plano alimentar, né? Uma dieta na mão, e tem muita gente que sai do consultório assim, e vai direto para o supermercado, né? Por quê? Porque na consulta ela entende que ela precisa se reorganizar dentro da casa dela, como é que ela vai comer, e às vezes, assim, o que ela tem na casa dela não é o que vai ser ideal para ela nas próximas 2, 3 semanas, né? E então ela precisa se readaptar. Então, a primeira coisa que a gente começou a falar lá atrás, eu digo a gente assim, nós nutricionistas, né? Como é que a gente chegou em algumas recomendações aí para esse período, né? Que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo. É que precisa de organização, sabe? E um papel, né? Uma parte do trabalho de nutricionista que muita gente pedia acabou caindo aí para o colo do paciente, né? Então, assim, muita gente vem no consultório e falava, nossa, doutora, eu preciso de um cardápio, né? O que eu vou comer? São 2 ou 3 semanas. Então, essa necessidade de se organizar e de fazer um cardápio voltou para o paciente naquele momento, né? Então, era uma coisa que a gente estava falando muito no começo. Então, se organizem, né? Eu vou falar um pouquinho o que é essa organização. Então, naquele momento, naquele período, as perguntas apareceram e as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né? Porque assim, vai estar aberto o supermercado? Não vai? E a feira, como é que eu vou comprar? E a gente estava acostumado com uma coisa de tipo, preciso comprar, vou hoje, vou amanhã, e de repente não pode sair de casa e vai demorar para chegar. Então, o que a gente faz, né? E aí eu me organizei também, eu não tinha, né, de verdade, as respostas prontas, porque ninguém estava... a gente não se prepara, né, com material pronto para uma fase complicada como essas, né? Então, a gente foi soltando aí algumas dicas. Então, eu vou tentar abordar um pouquinho o que foram essas dicas. Não sei, Silvia, se você quer abrir para pergunta enquanto eu falar ou não, ou se forem chegar, você quer me parar, tudo bem, senão eu vou falando, tá bom? Mas fica à vontade aí se você quiser me parar, tá bom? Vai tocando. Então, a primeira coisa que eu pensei na época foi muito forte essa questão da organização, né? Então, assim, vamos ver o que a gente tem em casa, vamos ver o que tem na despensa, vamos ver o que tem na geladeira, vamos organizar, vamos colocar as coisas em ordem de validade. E aí, mais importante que isso vamos montar um cardápio, né? Então, o cardápio, o que ele é? Ele vai ter o seguinte, o que a gente quer comer com o que a gente sabe preparar, com receitas que estão à mão ali, com ingredientes que a gente tem em casa, né?
precisa ter esse cardápio. E agora, mais do que nunca. Por quê? Né? Porque aí, um monte de gente já percebeu. Assim, a gente não consegue mais comprar coisas todos os dias, né? Às vezes, no supermercado tem um prazo de entrega de 1 semana, 10 dias. Quem conseguiu se organizar com um feirante, né? Alguém que entrega fruta, legume e verdura, ou quem ainda está saindo consegue ter tudo fresco em casa, mas assim, a gente tem que se adaptar pelo menos a um período aí de talvez ficar sem receber nada em casa 1 semana, que acho que é razoável, né? Então comprar, vamos dizer, os frescos aí semanalmente. Então a gente tem que ter um cardápio de 1 semana. Então o cardápio agora passou a ser super importante. Aí eu falei, senta, escreve um cardápio, vê o que você sabe cozinhar, o que precisa comprar, o que tem em casa. Primeira coisa, né? Segunda coisa, sempre cai no colo de alguém, vamos dizer, a responsabilidade pela cozinha, né? E aí, para não deixar as pessoas super estressadas, né, com essa organização da cozinha, né? Então você está cozinhando, lavou a louça, chega alguém, pega um prato e tal, e tá todo mundo preocupado e tem que ajudar em casa. Então, assim, como é que a gente pode melhorar um pouco essa organização? Primeiro, estabelece o horário que as refeições vão acontecer em casa e tenta fazer todo mundo comer junto, né? Então, café da manhã vai ser às 8, almoço, não sei, 1h30. Então, tem que ter uma rotina, mesmo que ela não seja igual que ela estava antes desse período de distanciamento, mesmo assim a gente tem que ter uma rotina que seja uma nova rotina, mas ela tem que existir, né? E isso já facilita, só a existência aí dessa rotina, já facilita uma série de outras coisas, porque facilita sabe aquela visita na geladeira, né? Você tá entre a sala e a cozinha, dá uma passada na geladeira, abre e vai ver o que tem para comer, né? E aí pega uma coisinha. Quando você tá numa rotina e você sabe que, por exemplo, você vai almoçar 1h30 ou 2 da tarde e bate aquela fominha meio-dia, você já se segura, você fala, peraí, acho que eu não vou beliscar porque eu sei que daqui a pouco eu vou almoçar, né? Se tem alguém que fala, eu tô com fome e tal, você pode responder, fala, olha, peraí, a gente já vai almoçar, acho que não vale a pena beliscar agora, né? E esse hábito, né, de beliscar, ele é sempre muito presente, né, nas consultas, nos relatos e nas queixas dos pacientes, porque muita gente fala, eu tô seguindo uma dieta, eu tô fazendo direitinho, mas eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quando a gente vai entender com o paciente por quê, a gente vai ver que muitas vezes tem algumas pequenas refeições ali fora do horário que para o paciente às vezes parece que não é nada, mas acabam adquirindo uma importância grande, né? Então, assim, tentar evitar ao máximo esse hábito do beliscador aí, né? Que a gente chama no consultório. Então, o estabelecimento da rotina e dos horários, ele vai ajudar nisso também, né? Outras coisas que eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhada. Atividade física, né? Tá mais difícil, algumas pessoas pararam no começo, volta. A gente tem acesso, né, a muitos vídeos e lives e informação, tem muitas academias até que abriram conteúdo, né, e estão fornecendo aí rotinas de exercício e tal. Então, assim, a atividade física é importante manter. Para quem já praticava, vai ser igual antes? Não vai ser igual, né? Provavelmente não vai ser igual. Se era uma pessoa que já tinha uma bicicleta em casa, a esteira, já estava acostumada a fazer, às vezes pode até manter um nível parecido. Mas para quem estava acostumado a ir no clube, caminha na pista ou nada, faz a hidroginástica, dificilmente vai conseguir manter o mesmo nível de atividade. Então, uma coisa que eu falei e continuo falando, assim, o ótimo é inimigo do bom nesse momento, né? Então, assim, não dá para fazer o que a gente fazia antes, talvez não dê, mas isso não é motivo para a gente não fazer nada, né? Então, assim, vamos supor, alguém que tem esteira em casa, não faz o mesmo nível de atividade que fazia na hebraica, ok, mas pelo menos 5, 10, 15 minutos ou meia hora quem conseguir na esteira é melhor do que meia hora a mais no sofá, vendo um filme ou lendo um livro, ficando parado, né? Porque para a gente manter uma atividade mínima assim, no metabolismo, é legal cuidar da alimentação, mas a complementação com a atividade física é essencial, né? Então, assim, qualquer 5 minutos a mais fazendo uma atividade é melhor do que 5 minutos a mais parada, bordando, lendo um livro ou assistindo TV. Então, um pouquinho que fizer sempre vai ser melhor, né?
Ó, tem uma enquete aqui, né? Desculpa, eu voltei com a mesma. Ah, foi você, Stephanie? Não, sem problema. Ainda tem que botar outro. É que eu estava tentando botar outra e veio a mesma. Então, Não, a outra está montada, até mandei uma mensagem para a Andréia, a hora que ela quiser, a gente lança a pesquisa. Pode ir soltando aí, não se preocupa comigo, não. Eu vou falando. Eu falei, se deixar, eu falo aqui até amanhã. Ótimo, que aí você vai até direcionando com a pesquisa, né? As falas, ótimo. Pode ser. Então, então já falei aí algumas diquinhas, né? Outra coisa que eu acho legal falar também, eu não sei se a maioria continua comprando no supermercado. Ó, essa é uma enquete legal, né? Quem está indo ainda no supermercado, quem está pedindo tudo delivery, né? Porque assim, a compra no supermercado, ela deveria mudar um pouquinho agora, né? Porque assim, primeiro corredor a evitar, vamos dizer, os congelados, né? Opa, olha. Você colocou tudo na mesma, legal. Primeiro corredor aí a evitar no supermercado, aquele onde tem tudo pronto e os congelados, que se vocês forem lembrar, né, do que aconteceu há 1 mês e meio, umas 5, 6 semanas atrás, foi o primeiro que acabou no supermercado, né? Então, assim, aquelas comidas prontas, a pizza, a lasanha, a torta, foi a primeira coisa que acabou. E, de fato, é o que é mais fácil fazer, né? Então, assim, vamos sair daquele corredor, a gente não precisa de nada que tem ali, vamos comprar comida mesmo, né? Arroz, feijão, macarrão, peixe, frango, carne, legumes, verduras, né? O que tem ali no supermercado que está pronto, que ajuda, que a gente pode ajudar? Tem legumes congelados que já estão higienizados, que é legal ter. Alguns enlatados facilitam a nossa vida, então milho, ervilha, grão de bico. Mas assim, tá na hora de realmente cozinhar, né? Quando for cozinhar, a gente deveria estar muito mais concentrado agora no que a gente cozinha do zero, né? Então, preparar uma panela de feijão, por exemplo, que pode ter, você pode congelar quase tudo, já porcionado, já assim, facilita a vida aí e te dá a refeição para uma semana, né? Uma panelona aí de pressão de feijão, tem feijão para uma semana inteira, né? Então, essas eram algumas coisas que eu falei no supermercado naquela época, continuam valendo agora. Teve um vídeo que eu fiz até, eu acho que foi para o Hebraica Nossa Casa, que eu falei assim, eu tenho uma lista aí de entregadores, eu não sei, eu estou em Higienópolis, na verdade, no caso, né, pessoalmente. Então, eu estou comprando frutas, legumes, verduras, semanalmente aqui em Higienópolis, tudo fresco, entregue em casa, não estou nem saindo. Então, se precisarem de dicas, aí pode pedir que depois eu passo também. Não sei, Silvia, depois se você quiser dividir aí meu celular, eu até passo o telefone e explico como que eu estou comprando, né? Se alguém quiser, realmente a gente fala aí disso também. Então, essa era uma coisa. Outro corredor para evitar no supermercado, aquele dos salgadinhos e dos refrigerantes, né? Não precisamos agora de suco de fruta, suco pronto, suco de caixinha, salgadinho também ninguém precisa agora, não vai fazer bem, não precisa comprar, a gente pode pensar em outras coisas para comer, assim, vamos dizer, como se fosse um salgadinho, sem ter, né, todo o efeito deletério aí de um salgadinho, então tem bastante opção também. Então vamos evitar os congelados e os salgadinhos, tá? Coisas preocupantes agora, né, que alguém estava até falando aí antes de eu começar a falar, o chocolate. Muita gente come chocolate, sente falta. Então, assim, se for para optar e para comer, melhor sempre comer aqueles que tem mais cacau, 60%, 70% eu gosto pelo menos, né? Quem gosta do 80% mais amargo, melhor. Se não, 60% pelo menos, né? E evitar aqueles muito, muito doces, que são também bastante gordurosos, né? Para quem não é diabético, o chocolate diet não faz muita diferença, porque ele tem menos açúcar ou ele é sem açúcar, para o diabético é legal, mas em calorias ele dá na mesma ou pode até ser pior, porque ele geralmente tem mais gordura, né? Então, não é uma opção legal, a não ser para quem seja diabético, né? O que mais que eu tinha anotado aqui? O álcool, pessoal. O álcool, assim, recebi muitas perguntas de várias pessoas, pacientes, não pacientes, até amigos, assim, como é que a gente faz com álcool, né? Então, queria lembrar o seguinte, no começo também, aquelas 2 primeiras semanas, estava todo mundo meio perdido, parece que era uma sensação de tô de férias, vou tomar um vinho e tal.
E aí foi um hábito que, assim, quem costumava beber, vamos dizer, sexta-noite, sábado à noite, de repente começou a beber sexta, sábado e domingo, quando foi ver segunda, terça, então aquela 1 ou 2 taças por semana viraram uma taça por dia, né? Porque sexta-feira, terça-feira, domingo, todos os dias são iguais, né? Então tem que tomar cuidado. O álcool é assim, ele tem uma caloria, a gente costuma chamar de caloria vazia. Por quê? Porque ele fornece energia, mas ele não tem nutriente, né? Então, assim, uma comparação básica, né? Uma taça de vinho aí, ela vai ter uma taça com a dose, desculpa, não uma taça, vamos pensar, uma dose de vinho com aqueles ml da dose, que são 125 ml, né? Vai ter aí, dependendo do vinho, 100 a 120 calorias, né? Quando você come 120 calorias em fruta, e vamos pegar uma equivalente, seria uma banana, por exemplo, você está recebendo fibras, lipídios que são saudáveis, potássio, vários outros minerais, etc. Quando você consome 120 calorias de vinho, basicamente você só está ingerindo as calorias que vêm do álcool do vinho, tá? Que tem um valor alto, tá? Para a gente comparar, é assim, o açúcar, que tem praticamente só carboidrato, cada grama de açúcar tem 4 calorias, tá? Se a gente pegar manteiga, que é praticamente 100% gordura, lipídio, cada grama de manteiga tem 9 calorias. 1 grama de álcool, não de vinho, de álcool, tem 7 calorias, tá? Então, ele tem um valor, o álcool tem um valor calórico que fica aí entre o açúcar e a gordura. Então, é perigoso. Não é fácil, né? Vamos dizer assim, não é leve, né? Você tomar uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. E eu estou tocando bastante nesse assunto aí porque apareceu bastante para mim aí através de amigos e pacientes, tá? Então, só um alertazinho. Eu já falei aí quase meia hora, Silvia. Não sei se tem perguntas, querem... Tem umas perguntas, até tem uma que eu fiquei curioso aqui. Tem comida para ajudar em relação à ansiedade? Porque, em geral, as pessoas ansiosas estão ansiosas e comendo, né? Olha, Jorge, é engraçado, eu recebi exatamente essa pergunta uma semana atrás do Ramos, o nosso salva-vidas, sabe? Porque, assim, existem alguns alimentos que têm substâncias que são precursoras de alguns neurotransmissores que vão atuar aí como, não ansiolíticos, claro, mas assim, com sensações de bem-estar, entendeu? Então, assim, o mais famoso deles é o triptofano, né? Banana tem bastante triptofano, mas assim, não tem nenhum alimento que você possa comer que vá te acalmar, a não ser aquele que você tem muita vontade. Que, aliás, um gancho aqui, deixa eu anotar aqui. A questão da vontade e da fome, né? Deixa eu anotar para não esquecer de falar. Então, assim, não vai ter nenhum alimento que vá realmente acalmar essa sua ansiedade, tá? Por quê? Porque os fitoquímicos e os minerais presentes nesses alimentos, para eles fazerem efeito, você tem que comer sempre, tem que ter um efeito cumulativo, tem uma questão de porcionamento. Então, assim, é bem complicado você conseguir isso através da alimentação, né? O que dá para fazer, vamos dizer, que eu acho que acalma um pouco, tem muita gente que, assim, fica nervosa e quer comer um doce, né? E isso é prejudicial, você entra num ciclo não virtuoso, mas um ciclo vicioso, porque, assim, tem gente que está preocupada com o peso. Nossa, o que eu estou comendo? Vou engordar e tal. E aí fica ansiosa, e aí come chocolate. Daí depois que comeu chocolate, fala, meu Deus, eu piorei o problema, porque eu fui lá, peguei um chocolate. O chocolate na hora me acalmou, mas depois gerou uma sensação de culpa aí, né? Que é mais um problema para você lidar, né? Então, esse era o gancho que eu queria pegar aqui. Se você acha que um pedaço de chocolate vai te acalmar, porque você está com muita vontade, às vezes é melhor ir lá e pegar um pedaço de chocolate, comer um pedaço de chocolate, curtir, ficar ali meia hora com o chocolate, deixa derreter na boca e se acalma, né? Porque, assim, a gente tem que diferenciar agora o que é, assim, a vontade de comer da fome, né? E é bem diferente, tá? Quando a gente está com fome, a fome, ela é uma sensação fisiológica, né? É quase como o sono, ou, sabe, quero fazer xixi, quero ir no banheiro, tô com fome.
Isso é fisiológico. Por quê? Como é que você diferencia? Quando você tem fome, qualquer coisa que você vai comer vai matar a sua fome. Pode ser fruta, pode ser chocolate, pode ser arroz, feijão, pode ser sanduíche, né? Você vai matar a sua fome. Mas quando você tem vontade, você geralmente tem vontade de uma coisa específica, e não importa o que você coma, a vontade não vai passar, né? Então, exemplo, estou com vontade de comer a torta de frango do IC. Eu posso jantar hoje e estar sem fome ou com fome, eu vou continuar pensando nisso, porque é uma vontade, né? Então, eu acho que nessa fase que a gente está vivendo, que tem muita gente comendo a mais, às vezes por ansiedade, a gente tem que, na hora de comer, se estiver preocupada com o peso, parar para pensar se é fome ou se é vontade, né? Para ver como lidar com essa vontade. E não ficar comendo outras coisas no lugar para matar uma vontade que talvez não vá passar, tá? Tem um exemplo clássico no consultório que acontece muito, que são, assim, pacientes que estão preocupadas em perder peso, né? E aí elas falam, doutora, me passa um lanche que vai tirar a vontade de comer doce? E tem aí algumas estratégias, né? Tem alguns truques clássicos, assim, até, sabe, muita gente até conhece sem ir na nutricionista. Então, você pode tomar à noite, um copo de leite morno com umas gotinhas de baunilha, sabe? Porque tem aquele cheirinho de chocolate. Para algumas pessoas passa vontade, para outras não. Você pode comer, de repente, uma fatia de abacaxi quentinha no micro-ondas com uma pitadinha de canela, sabe? Dá um cheirinho, né? O abacaxi quente, ele solta aquele cheirinho, aquele aroma, né? De doce, gostoso. Então, tem alguns truques que você pode usar. Tem gente que, de repente, sabe, faz um pão torrado na torradeira e passa uma geleia diet, que é docinha, mas não tem tanta caloria, né? Mas essa pessoa, no fundo, ela tá com vontade de chocolate, entendeu? Então, assim, o paciente fala, ai, doutora, eu queria comer chocolate. E eu passo essas dicas. Daí ela me liga no dia seguinte e fala assim, nossa, eu tava morrendo de vontade de comer chocolate, mas eu tomei o leite, eu comi batata doce com, sei lá, cream cheese, depois eu comi uma torrada com a geleia diet, e depois eu ainda fui lá, esquentei uma fatia de abacaxi, mas não resolveu, e depois eu ainda fui comer chocolate, entendeu? Então, assim, a situação da pessoa está pior, porque ela podia ter comido só um pedacinho de chocolate, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de ter consciência na hora, que está com vontade ou fome, e tomar uma decisão, e assim, optar, né? O que eu vou comer? Eu vou comer uma coisa que vai tentar me enganar e eu vou realmente fazer essa troca, ou eu vou direto comer um pedaço de chocolate, que é isso que eu estou com vontade, mas eu vou me controlar e vou comer um pedaço. 1 bis, entendeu? 2 bis, entendeu? E parar no segundo bis, né? Então, são coisas que as pessoas têm que optar. Eu vou exemplificar um pouco mais essa questão da fisiologia e da fome com as crianças aqui. A maioria que teve contato já tentou dar comida para a criança, tal. Quando você pega uma criança de até 2 anos de idade, elas têm muito forte nelas a sensação de fome e saciedade, sabe? Então, a criança, assim, quando ela tem fome, ela chora, né? E quando ela tá saciada, já matou a fome, a barriguinha tá cheia, ela vai fechar a boca. Você não consegue dar comida para uma criança que fecha a boca e não quer comer, né? Mas o que acontece? Elas vão crescendo, passa dos 2 anos, né? E tem a mãe ou a avó e fala, não, come só mais uma colherada, mais uma garfada, só mais um pouquinho, só termina isso daqui e tal. E você vai passando para a criança essa noção de que mesmo sem fome ela pode comer, ou mesmo sem fome ela deveria comer, né? E a gente vai incorporando isso na adolescência, na vida adulta e tal, e a gente vai perdendo um pouquinho o contato com a sensação de fome e saciedade. Eu não estou falando isso para ninguém se sentir culpado, pelo amor de Deus, aqui, né? Porque todo mundo aqui quer as crianças sempre bem alimentadas, não é esse o ponto. O ponto é que, às vezes, nós, como adultos, e aí pessoas, né, conscientes que querem cuidar do peso e tal, a gente para de prestar atenção nisso, né? A gente, às vezes, não para pensar se está com fome, se está na hora de comer, se está comendo só por uma vontade, se a vontade vai passar, e a gente entra nisso e é uma sensação que a gente vai deixando de ter fisiologicamente, né? Então, agora é um momento, na verdade, para quem está preocupado com isso,
para voltar a ter contato com isso, né? Então, quando for comer, abriu a geladeira ali, tá com vontade de comer alguma coisa, para pensar, tô com fome mesmo? Será que dá para esperar até o horário do jantar? Será que é uma vontade? Aí, se for uma vontade, vamos supor, tô com vontade, essa é minha, tá? Tô com vontade de comer um strudel quentinho, delícia, né? Então, assim, não vou matar a vontade de strudel com um bolo de chocolate, né? Vou esperar para comer aquele strudel, entendeu? Que eu sei onde tem, que é do jeito que eu quero, que é como eu gosto. E aí espera, né? E faz outras coisas, se distrai, porque dá para esperar. Não tô com fome, entendeu? Então, aí acabei ligando aí vários assuntos. Ó, a gente tem algumas perguntas. A gente tem algumas perguntas que acho que a gente pode começar a fazer, né? Então, assim, a Anitta quer falar, o Mussi quer falar, e tem algumas perguntas aqui no chat que a gente pode também te passar para você responder. Tá bom. Anitta, você quer falar? Oi? Alô? Oi, pode falar. Então, sobre o emocional numa dieta, você já respondeu muitas coisas que eu gostaria de saber. Mas eu queria saber se uma mesma dieta faz efeito para as pessoas. Por exemplo, você tem 3 pessoas no consultório, você vai aplicar a mesma dieta para os 3. Um emagrece muito rapidamente, o outro quase não emagrece, e o outro emagrece muito devagar. Essa é uma pergunta minha. Depois eu tenho uma outra pergunta que se refere a um alimento. O que você acha de você todo dia misturar na tua refeição uma colherzinha de gelatina em pó e colágeno? Eu tinha muita curiosidade de saber se realmente é uma coisa que pode se usar. Obrigada. Eu vou responder de maneira técnica, mas da maneira mais acessível que eu conseguir, porque as suas perguntas são técnicas, tá, Anitta? É assim, a questão da dieta raramente vai funcionar igual para 2 pessoas. Por quê? Você tem, a gente calcula a dieta baseado no gasto energético da pessoa, né? E o gasto energético, ele tem alguns componentes. O principal componente do gasto energético, para quem não é atleta, é o que a gente chama de taxa metabólica basal, tá? Depois você tem um outro componente, que é o que você gasta de energia com as suas atividades diárias, assim, do tipo andar até o carro, supermercado, cozinhando, atividades normais. E aí você tem um terceiro componente, que é o componente de atividade física, tá? Para quem não é atleta, né, e vamos dizer, gasta 200 a 400 calorias em média, aí, né? Quer dizer, uma pessoa que se exercita normalmente, se ela gasta 200 a 400 calorias em média aí com uma atividade física, eu já te digo de cara, a taxa metabólica basal dela é provavelmente 3 a 4 vezes acima desse valor. Por isso que eu falei. Então, a taxa metabólica basal, ela é o componente mais importante aí do gasto energético de uma pessoa, né? E aí, isso é muito particular, tá? Ele pode ser parecido de uma pessoa para outra, tem valores parecidos, né? Mas existem maneiras de cálculo, e é o nutricionista que faz esse cálculo. Claro, o endocrinologista faz também, tem diversos médicos fazem, mas é um dos cálculos principais aí, que é a ferramenta principal para nutricionista. Então, a gente tem que tentar estimar quanto que a pessoa gasta no metabolismo basal dela. E por basal, a gente entende o seguinte, é manter todas as suas condições fisiológicas, né, toda a sua atividade fisiológica com o menor gasto energético possível. Então, assim, não é dormindo, tá? Mas é quase como se você estivesse sentada o dia inteiro, assim, fazendo digestão, pensando, falando, é o básico, tá? Então, existem maneiras da gente calcular, existem cálculos teóricos que se aproximam muito da realidade e também existem exames que a gente pode fazer. Tem o exame mais fácil aí de consultório para a gente fazer isso é um exame de calorimetria indireta, que você coloca a pessoa deitada, ela respira, né, com uma máscara, e aí ela fica nessa posição 20 a 30 minutos e com o consumo de oxigênio dela, a gente estima quanto que ela gasta. A partir desse valor da taxa metabólica basal e da atividade física que ela relata fazer, né, e das atividades diárias que ela tem, a gente calcula aí quanto que ela vai gastar. E aí a gente faz uma outra estimativa de quanto ela poderia comer para
perder ou ganhar peso, né? Cada um tem um objetivo. Mas assim, essa é a parte racional, né? Analítica e pragmática, né? Do componente. Mas aí você tem outros efeitos. Você tem questões hormonais, você tem estresse, você tem várias outras coisas que influenciam no seu gasto metabólico, no seu gasto energético, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, nunca duas pessoas vão perder peso da mesma maneira, na mesma taxa de perda, com a mesma velocidade. Muito difícil isso acontecer. Então, você vai no nutricionista, ele te passa uma dieta, você passar para sua amiga ali, olha, pode funcionar, né, num nível, aí vamos dizer, 80%, 70%, mas pode funcionar totalmente diferente. Então, essa é uma parte da resposta. A segunda parte da resposta é que, assim, as pessoas têm necessidades diferentes de macronutrientes e micronutrientes, tá? Os macros são aqueles que a gente come em quantidade grande, né? Então, gramas ou meio grama, né? 1 quilo, tal. Os micronutrientes são aqueles que a gente come em miligramas ou microgramas, né? Que são os minerais, as vitaminas. Então, às vezes, uma pessoa pode ter uma necessidade de proteína, vamos dizer, mais alta do que outra, e aí mesmo os macronutrientes têm que ter distribuições diferentes para as pessoas. Os macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, esses também podem estar numa distribuição diferente que vai depender da necessidade individual, tá? Essa é a primeira parte da resposta. A segunda pergunta era sobre a gelatina ou colágeno, né? É assim, a gelatina, ela tem um componente proteico na composição dela, mas é uma proteína de baixa qualidade, de baixo valor nutricional e é muito pouco do que tem na gelatina, tá? Então, a gelatina, a não diet, ali, ela é 98% feita de açúcar e aí ela tem um pouquinho de proteína, tá? Quando a gente faz ali uma tigelinha, né, pequenininha, um potinho de gelatina para uma criança, pode ser que tenha 1, 2 gramas de proteína, é muito pouco, tá? Não é uma sobremesa proteica que a gente recomenda para crianças, nem para ninguém, na verdade, né? A gelatina ela é um doce, tá? Não deveria ser considerada uma fonte proteica. O colágeno é o seguinte, existem diversos tipos de colágeno. Nós temos diversos tipos de colágeno no corpo. Tem colágeno que forma a articulação, tem colágeno que vai para a pele. Então, tem diversos tipos de colágeno. O que a ciência, que a comprovação científica hoje diz o seguinte, que a matéria-prima para a gente produzir esse colágeno tá nos alimentos proteicos, né? Então, carnes, geralmente, carne, peixe, frango, ovo e os lácteos, né? Leites e derivados. Então, o que o nosso corpo produz, ele é baseado no que o próprio organismo define que é uma necessidade. Então, eu preciso de colágeno na pele, eu vou produzir esse colágeno. Eu preciso da articulação funcionando de não sei que maneira, então eu vou produzir esse colágeno. O nosso papel como nutricionista e como paciente, na verdade, seria comer de maneira equilibrada para sempre dar o aporte de matéria-prima para o nosso corpo produzir o colágeno e usar onde ele achar importante, né? Agora, existem substâncias novas aí, e o colágeno para a pele, que não sei se é esse que você está perguntando, existem 2 substâncias no mercado hoje que foram desenvolvidas em laboratórios alemães, acho que os 2 são, um alemão, um nos Estados Unidos, acho, que são o que a gente chama de peptídeos de colágeno, que é o que a gente quer que vá para a pele, por exemplo, para as mulheres, né? Homens também, na verdade. Então, só essas 2 moléculas, que são 2 peptídeos de tamanho muito pequeno, têm comprovadamente um efeito de aumento de nível sérico desse colágeno, ou seja, você oferece para o seu organismo uma matéria-prima que ele vai usar para fazer esse colágeno ir para a pele, tá? Mas não são todos os colágenos e não são todos os produtos que são vendidos, escrito, colágeno vai fazer bem para a pele, não são todos que vão funcionar. Então tem que ver direitinho qual o produto que está usando, o que tem para colocar ali e ver como é que prescreve, tá? Tem doses certas também. Obrigada. Foi bom, obrigada. Múcia. Tem mais? Oi, Léo. Agora é o Múcia e
Oi, posso falar, Andréia? Pode. Pergunta? Qual é o tratamento para um chocolatra? Porque é um vício. Eu não vou mentir para você. Fora mais chocolate, né? Eu como à vontade, eu farejo, eu sei onde está, onde não está. Eu também. E eu não paro. Como que faz? Então, olha, eu vou te falar. Você sabe que se for um vício mesmo, a gente tem que tratar como um vício, né? Eu trabalhei uma época no ambulatório de dependente químico no HC, que atende só mulheres, né? E assim, são mulheres dependentes de drogas, né? Droga e álcool. Então, essa questão do vício, né? Só porque você trouxe essa palavra, ela é muito complicada, tá? E aí eu vou te falar que assim existem estudos que demonstram que o vício do cigarro, por exemplo, é mais difícil de você tratar do que o vício pelo álcool, tá? Então assim, supondo que realmente seja um vício no chocolate, a melhor maneira de você tratar isso é diminuindo a dose aos poucos, tá? De verdade. E tentando substituir por alguma outra coisa que não seja chocolate e que vá te trazendo prazeres parecidos, tá? De verdade. Então, assim, não sei quanto você come de chocolate, mas supondo que você coma uma barra grande, sabe? Aquela 90 gramas, 100 gramas ao dia. Mas, vou continuar com a minha hipótese aqui, minha premissa. Então, um dia você come 100 gramas, no dia seguinte 90, depois 80, sabe? E quando você diminuir de 100 para 90, quando você tirar 10 gramas, coloca aí alguma outra coisa para fazer no lugar. Então, pega um livro para ler, liga a televisão, algum jogo, alguma coisa, sabe? E tenta diminuir aos poucos, de verdade. Então, assim, sai de uma caixa de bis e tenta ir para meia caixa de bis, entendeu? Qualquer redução que você conseguir é uma pequena vitória, tá? Então, isso se for vício mesmo, tá bom? A outra coisa que eu ia falar é o seguinte, eu não sei se você estava aqui quando eu já estava falando em fome e vontade, né? É uma coisa interessante. Então, aí é um exercício bem interessante para você fazer também, entendeu? Antes de comer, para pensar. É uma fome, é uma vontade? O que isso vai me trazer de bom? O que vai me prejudicar, entendeu? O que eu quero, né? Porque você tem que trocar um prazer pelo outro, tá? Se eu levar isso para um extremo aí de vício mesmo, né? E de substâncias aí não legais, assim, tem gente que troca o álcool pelo cigarro. Não é uma boa troca, entendeu? Teria um benefício aí, que seria você não comer a caloria, não ingerir a caloria do álcool, entendeu? Mas assim, será que você não consegue trocar o chocolate por alguma outra coisa legal para fazer naquele momento? E na hora de comer, para pensar uns 5 minutos, conversa ali com a barra de chocolate, entendeu? Faz uma reunião com você mesmo. O que eu quero, sabe? Será que eu vou ter mais prazer se eu conseguir perder peso e entrar na calça tamanho tal, né, que eu estava querendo? Ou será que eu vou ficar mais feliz comendo chocolate mesmo? E você mesmo tem que fazer essas trocas com você, entendeu? Bom, vou tentar. É que quando ele está na minha frente, eu não fico, acho que eu perco o controle, eu não penso. Você não sabe como negociar com o Mussi. Total. Você não sabe como negociar. Radical para você. A solução radical é não compra. Não tem em casa. Você não sabe como o Mussi negociando. Então imagina o Mussi negociando com o Mussi. Não, mas você sabe, Andréia, aqui eu tenho um detalhe em casa. Sou eu e a minha esposa e mais 2 meninas, que já são adolescentes. Uma tem 17, outra tem 20. E todas elas têm elas precisam de um chocolate. Eu entendo ela. E se não tiver chocolate para elas, é um problemático. Aí é quase impossível não ter as barras em casa. Eu vou ter que pedir para alguém trancar elas em algum lugar. Assim, não, mas eu ia sugerir isso mesmo. Fala para elas guardarem num lugar que você não vai ver, que você não sabe onde é, e para não comerem na sua frente. Tá certo. Vamos lá, Léo. Obrigado. Oi, Léo. Oi, Deia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia, prazer. Oi, pessoal, todo mundo aí.
O Mussi está com uma memória super curta, Déia. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa rápida e vou fazer minha pergunta. Há uns 20, 30 anos atrás, eu estava conversando com o Mussi, e aí eu falei assim, puta, eu não sei por que eu engordo. Eu não consigo entender, eu como direito, eu não, sabe, eu não exagero. Aí o Mussi ficou escutando eu falar, aí depois ele falou assim, Léo, quando você está só você e você, vai todo mundo dormir, você não assalta a geladeira, sabe? Quando não tem ninguém olhando, conta para mim. Então, assim, você falou agora se tem fome ou vontade, né, para o Mussi. Acho que ele esqueceu um pouquinho da história de 20 ou 30 anos atrás. Então, assim, e aí a minha história é a seguinte, eu acabei não assumindo isso, eu sou bariátrico, fiz cirurgia bariátrica, porque eu falei, olha, quem vai mandar em mim é meu estômago, meu cérebro não dá mais, né? Então é exatamente o que você falou, né? Se tem fome ou vontade de comer, né? Eu acho que eu sei que a maioria das vezes é vontade mesmo, né? Então, a minha pergunta em cima disso é o seguinte, quanto que você acha que é psicológico de tudo isso? Quer dizer, você está fazendo um atendimento, entra toda a parte que você estudou, a parte técnica, e todo, mas o que tem um lado psicológico disso, emocional? Porque eu acho que, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, por exemplo, eu acho que eu engordei eu não sei porque não pesei, mas uns 7 ou 8 quilos fácil. E assim, eu tô tranquilo porque eu vou emagrecer depois, entendeu? Então, assim, eu tô tranquilo porque eu acho que não tem opção. Eu vou ficar mais frustrado se eu tentar não engordar agora, entendeu? Do que viver esse momento, engordar, paciência e depois emagrecer, entendeu? Então, eu acho que tudo tem um lado muito psicológico por trás, emocional. Léo, é assim, olha, a obesidade, ela é considerada uma doença, né? Ela está classificada na OMS, ela é uma doença crônica, progressiva, caracterizada por uma inflamação sistêmica de baixa intensidade, tá? Então, ela é uma doença. Porém, independente da classificação dela, né, que aí a gente está olhando os sintomas, a gente olha para as causas. E as causas da obesidade, ela assim, está mais do que comprovado que elas são multifatoriais, né? Então, assim, você tem muitos, mas assim, eu li alguns estudos, faz uns 2 ou 3 anos, eu acho, exatamente sobre isso, né? Sobre quanto que o psicológico interfere em situações clínicas de obesidade. Não estou falando de sobrepeso aqui, tá? Estou falando de obesidade, um IMC assim a partir de 30, mais ou menos. E aí a conclusão é que mais de 90% dos casos de obesidade são relacionados com o psicológico, né? Com o ambiente e tal. E 10% dos casos são, de fato, relacionados... Isso é um estudo, tá? Que eu li, não estou falando que é 10%, de repente alguém chega amanhã e fala, não, era 11, 12, 9. Não é isso, tá? Mas, assim, mais ou menos, alguma coisa na ordem de grandeza de 10% dos casos eram relacionados a causas fisiológicas ou orgânicas, tá? E aí você inclui, assim, doenças realmente congênitas ou problemas hormonais, tireoide, ou questões metabólicas mesmo, né? Então, assim, essas causas, elas contabilizam aí a minoria dos casos de obesidade, tá? Sobrepeso é uma coisa mais misturada, e sobrepeso é quando o peso que você precisa perder tem uma importância menor aí, né? Tá uma coisa assim que é sob controle, a pessoa consegue perder e manter o peso perdido mesmo, longe, né? Sim. Quando você entra em obesidade, eu te conheço, eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, é muito difícil uma pessoa que tem uma obesidade importante conseguir perder só com dieta, né? Aí realmente o tratamento ele é multidisciplinar, então você precisa de psicólogo, psiquiatra, medicação, atividade física e alimentação, tá? Então, o componente psicológico é super importante
E existem hoje assim correntes, né, da nutrição que trabalham muito mais com uma postura não prescritiva, no sentido de você sair do consultório ali com uma dieta escrita, e muito mais com uma conduta comportamental, assim, é quase que uma terapia, né, com o paciente, de tentar movê-lo aí numa direção de mudar de comportamento e adquirir hábitos saudáveis para daí tentar perder o peso dessa maneira e manter o peso perdido, né? Eu trabalho assim, eu acho que cada conduta cada paciente precisa de uma conduta específica, né? Eu já fiz bastante isso e eu acho que em alguns casos realmente o tratamento é multidisciplinar. É isso mesmo que você falou. Legal, obrigado. Agora, olha, eu te conheço, tá, Léo? Cuidado com esses 8 quilos aí, não deixa 8 virar 10 e 10 virar 12, né? Porque quanto mais você ganha, mais difícil fica perder, sabe? Eu sei. Então, assim, para quem já ganhou um pouquinho agora, tenta parar nesse ganho agora e tenta não ganhar mais, né? Até porque, assim, a gente sabe que vai passar. Daqui a pouco a gente volta às nossas vidas, a gente não sabe quando, mas daqui a pouco a nossa vida volta ao normal, né? Então, quanto maior o tamanho do problema, mais difícil vai ser a resolução também, né? Concordo. Legal. Andréia, vamos escutar a dona Rosica e depois a Estera, que são as pessoas que levantaram a mão aqui, e depois a gente tem perguntas, então a gente tem que responder. Vamos tentar atender. O Daniel também está na fila, tá? Temos... André, já estão no final do horário, tá? Então, para não te atrapalhar também. Não, então... tranquilo. Olha, eu tenho tempo e, na verdade, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma continuação, assim, se tiver muita pergunta não respondida no final. Então, eu que posso falar. Dona Rosica. Agora, Silvia. Você está me vendo, Silvia? Então, eu tinha entendido comida saudável durante a pandemia. Não entendi que é sobre dieta. Eu estou errada? Não, não está errada. Eu falei um pouquinho, então... a gente desviou um pouquinho. Eu estava falando um pouquinho sobre comida saudável no começo, a gente falou sobre o que comprar no supermercado, né? Então, a comida saudável agora é a comida de verdade, né? Arroz, feijão, legumes, carne, peixe, frango, ovo, leite, iogurte, queijo, né? É isso que a gente tem que comer agora. A gente tem que sair de congelados, de frituras, de doces. A gente precisa comer aquela comida que é feita do zero. É um pouquinho que a gente estava falando no começo. Mas a senhora tem alguma pergunta específica? Não, só achei estranho, porque eu acho que para mim a comida não mudou nada. Eu não como carne, e eu cozinho em casa, e eu como orgânico. Eu continuo pedindo no sacolão minhas verduras e como elas normalmente. Excelente. Não mudou minha alimentação. Por que dos outros mudou? Então, é um pouquinho isso que a gente está conversando. Nossa, eu fico muito feliz de escutar que para a senhora continua tudo igual, porque a maior parte das pessoas que procuram um nutricionista agora, na verdade, vem com a queixa de que não conseguiu manter a alimentação saudável. E eu acho que uma parte do problema é porque as pessoas não conseguiram se organizar para comer, para comprar, para cozinhar, né? Então, assim, se todo mundo tivesse, talvez, a capacidade aí de organização que a senhora teve, ou já tivesse esses hábitos antes desse período aí de distanciamento complicado que a gente está vivendo, provavelmente as pessoas estariam na mesma situação que a senhora. Então, assim, eu como nutricionista fico muito feliz de escutar isso, mas digo para a senhora que é uma exceção. A maior parte das pessoas está enfrentando agora problemas de como se organizar e conseguir manter essa rotina, mesmo nessas condições adversas aí que a gente está vivendo. É que normalmente elas, antes da pandemia, também não cozinhavam e não se organizavam. Provavelmente. Porque quem se organizava antes continua se organizando muito bem. Que bom que a senhora consegue. Parabéns, bacana. A única coisa que eu não consigo é fazer a hidroginástica, né?
Essa eu não consigo. Mas a comida eu faço tudo direitinho como eu fazia antes, não mudou nada. Mas a senhora pode fazer uns movimentos da hidroginástica fora da piscina. Ah, mas não é a mesma depois coisa. É outro assunto. Mas Obrigada, olha, eu não vamos ver sei a senhora. Eu sempre, na minha casa aqui, que sempre foi saudável, alguma readaptação a gente teve que fazer, que foi pelo menos com as compras. Porque eu gostava muito de comprar frutas, legumes, verduras. Agora eu estou pedindo delivery aqui na minha casa. E eles não escolhem tão bem quanto eu gostaria. Vamos dar a palavra para a Esther, depois... Mas o meu é muito bem escolhido. Que bom. Esther, está ouvindo? Pode perguntar. Eu estou ouvindo, que me desligaram o som, né? Não, a Esther agora. Passamos para a Esther. A Silvia eu já conheço, que é uma linda, fofa. Agora é o seguinte, eu só tenho uma pergunta. Eu sou chocolatra mesmo. Então, nessa pandemia, porque antes eu comprava da Lindt direto aquela barrinha de chocolate com laranja, que acho que é 50%, e... Opa, o que aconteceu aqui? Mas agora eu estou comendo linha sem açúcar. Eu não sou diabética, eu estou no nível, eu tenho que me cuidar. Eu quero saber, o linha sem açúcar ou eu posso trocar pelo Lindt de chocolate com laranja? Olha, boa pergunta, viu? E assim, eu até falei um pouquinho sobre isso, mas vou reforçar. Para quem tem a glicemia controlada e não tem problema de diabetes, não tem para que comer o linha, tá? Porque ele pode ter menos açúcar do que os chocolates normais, mas ele tem, às vezes, ele tem bastante gordura e pode ter até mais gordura do que alguns outros chocolates. Então, em calorias, vai dar praticamente na mesma. Isso se não for pior do que um outro chocolate aí 60% a 70% cacau. Tá? Eu prefiro um Lindt. Eu acho, assim... Esse linha sem açúcar, eu costumo dizer, me engana que eu gosto. Em calorias, realmente dá na mesma, tá? Se você tem a glicemia controlada, não tem diabetes... Não tem problema. É melhor comer... E outra coisa, eu vou querer o seu telefone e eu queria saber aonde que você compra um strudel quente, que eu amo. Olha, você diz que é gostoso. Então, eu vou contar um segredo para você. Um dos strudels... Tem uma pessoa que faz strudel para mim que eu amo, amo, amo de paixão, que é a Cecília Judkovic. A Cecília? Ela faz um strudel maravilhoso. É aquela que tem o restaurante, ou tinha? O restaurante tinha. Aham. Eu adoro o strudel dela. Mas, de verdade, assim, olha, para quebrar um galho, enganar mais ou menos, tem um strudel muito bom na Barcelona, na padaria da Vila Boim, em Genópolis. Tá bom. Valeu. Um beijo, foi um prazer. Obrigada, prazer é meu. Vamos para o Daniel, que ele levantou um tempão atrás. Depois temos a Flávia. Mais alguém? Raquel. Eu quero, tá acabando mesmo. Está acabando a aula. Vai lá, Daniel, você. Sim, boa tarde. Andrea, uma pergunta, uma sugestão, não sei. Meu médico na Argentina já tem 95 anos, ele sempre me ensinou que para não engordar, eu não sei se isso vale, eu começar sempre com uma salada à vontade, como entrada do almoço, do jantar, o que for. Dar um tempo para ela, para absorver e para sentir a vontade da fome que a gente está, porque quando a gente vai com muita fome na mesa, a gente termina comendo todo. Então, comendo essa salada, dando um tempo, digerindo, aí o cérebro funciona e você sabe o que te sobrou de fome. E para não deixar de comer nada, comer metade da porção do que eu ia comer.
comer variado, não me privar disso, só comer metade do que eu comeria, por metade do prato e continuar depois da salada. Eu não sei se isso ajuda ou se isso está correto. Hoje já mudaram as coisas, já são muitos anos que eu aprendi isso e eu faço isso. Eu tento fazer. O único que eu não resisto no finzinho da tarde, um cafezinho com leite com alguma bolachinha doce. É o único que eu pego de doce e evito sempre. Mas isso me serviu e realmente tentei manter o peso assim, ou seja, não perder o controle. Eu acho que pode ser uma dica, eu não sei, você que é a profissional que vai falar, se algo mudou hoje em dia. Gostei muito do seu médico, quero até o nome dele na Argentina, mas é porque é exatamente isso, sabe? Quando a gente come, a comida ela demora mais ou menos 20 minutos a meia hora para sair, desde o momento que ela entra na boca até ela chegar num local específico no intestino, onde a gente secreta um hormônio que vai conversar com o nosso cérebro e é o que comunica a sensação de saciedade, sabe? Então, de fato, a explicação fisiológica para o que ele falou para você é exatamente isso. Você começa a comer salada, vai comendo, tranquilo, conversando, percebendo, né, o alimento, sabe? Tá no estômago, sai do estômago. Depois de um tempo, você vai receber essa mensagem, né, no seu cérebro. Então, assim, por isso, na verdade, que os profissionais dizem que é ruim comer rápido. Um dos problemas de comer rápido é isso. Você come tão rápido, às vezes antes de você receber essa sensação de saciedade, você já comeu salada, prato principal, frutas, sobremesa, já comeu tudo porque está com pressa e acaba comendo muitas vezes muito mais do que poderia ter comido e do que teria sido necessário para você. Então, perfeito. Essa recomendação do seu médico, super ponta firme. Adorei, está super atual. Obrigado, tá? Flávia, você não estou conseguindo te dar o som. Agora foi. Não, eu falo aqui. Eu queria perguntar uma sugestão, uma opinião da Andrea sobre essa pandemia, porque assim, a gente não pode sair de casa, a gente não pode ir no restaurante, a gente não pode ir na balada, a gente não pode ir na academia. Então, se de vez em quando, nessa pandemia, a gente não pode se permitir, porque você concorda que é mais difícil a gente controlar essas coisas de dieta, no momento que a gente não está podendo fazer nada. Então, era isso que eu queria perguntar. Não, eu acho, Flávia, né, que perguntou, assim, Flávia, de verdade, a resposta para a sua pergunta é pode tudo, tá? Pode tudo, porque podia tudo antes da pandemia, continua podendo tudo agora. A questão é que a gente tem que encontrar esse equilíbrio e tentar manter uma calma. Por exemplo, como o Daniel falou, calma na hora de comer, porque assim, a gente está numa pandemia, mas comer com pressa, ou comer mais rápido, ou se permitir comer muito mais, ou muito, né, ou alguma coisa que você não comia antes, não vai resolver a pandemia, né? Então, primeira coisa, a gente tem que separar os problemas, eu acho. Aí é uma opinião mesmo, né? Agora, se permitir comer algumas coisas fora de uma dieta, é assim, se eu falasse sim, eu seria a primeira pessoa que estaria falando para você que você deve entrar numa dieta, sabe? E às vezes entrar numa dieta não é a melhor solução, né? Ou a gente tem uma noção que dieta, por si só, a palavra já significa uma coisa muito restritiva, né? Então, assim, em vez de pensar restrição, não posso, às vezes é melhor pensar de uma maneira positiva e pensar, vou entrar numa alimentação equilibrada, sabe? Vou comer um pouco de tudo. Vou comer apenas aquilo que a minha fome pede, né? Vou comer quando eu tiver vontade, aquilo que eu tenho vontade numa porção que não vai me prejudicar, né? Então, às vezes, o nosso pensamento é que deveria mudar um pouquinho. Em vez de pensar dieta, não posso, tenho que emagrecer e tal, vou entrar numa alimentação que vai trazer como consequência, para mim, um peso que é o que para mim vai ser bom, entendeu? O que o meu corpo quer, né? Então, essa é a conduta até que eu estava falando, comportamental da nutrição, né? A gente tem que tirar um pouquinho da cabeça esse paradigma aí, né? Da dieta muito restritiva que as revistas vendem, que os livros vendem e que colocam a gente numa situação de um ciclo vicioso, assim, sabe? De engordei, vou entrar numa dieta, vou fazer uma restrição, consigo ficar 4 semanas, aí saio da dieta,
entro numa compulsão, como um monte, engordo de novo, aí me sinto culpada, faço outra dieta, entendeu? O ideal não é esse. O ideal é você conseguir entrar em contato com uma quantidade de alimentos adequada para você, equilibrada, calculada, que vai trazer como consequência um peso legal para o seu corpo, entendeu? E aí, nessa alimentação saudável e equilibrada, cabe você comer bolo, um doce, um chocolate? Cabe tudo. Tem que caber, a gente tem que fazer isso ser normal. A questão é definir o que é normal para você. É aí que entra o papel da nutricionista mesmo. Assim, a gente tem que redefinir o que é normal para cada um, entender o que é uma quantidade legal para cada um. E aí cada um vai gerenciando o bolo, o chocolate, a festa, o vinho. Então, não sei se eu respondi, mas um pouquinho de tudo. Eu queria aproveitar, vou mostrar, não sei se todo mundo viu, vou dividir tela e mostrar aqui o resultado da pesquisa. Ia ser legal você fazer a tua leitura do resultado. Deixa eu ver. Estão vendo minha tela? Sim. Mas não estamos vendo o resultado, não, Jorge. A gente está vendo as pessoas, a foto das pessoas. Então, pera que tá tela errada. Deixa eu stop share. Antes tinha aparecido. Deixa eu de novo. De novo, Jorge. Está aparecendo. Não. Se fosse, não, está aparecendo como uma tela de Word. Como se você... então não aparece para vocês. Que engraçado. Não, mas é só aumentar com os dedos, que aparece sim. Aumenta com a mão, que dá para ver. Não. Ah, tá. Sim. Eu estou vendo. Sim, aumentando. Eu estou vendo também. Mas não é a tela, certa, né? Não, aqui pelo computador não. O resultado em algum lugar está aparecendo, que está aqui, que ele está compartilhado com os participantes. Vou tentar, Jorge. Lucas, eu vou entrar no telefone da... Posso falar agora, Silvia? Posso falar agora, Andréa? Eu posso tentar aqui. Pode falar, a gente tem ainda um pouquinho de tempo, dona Raquel? Bem pouquinho, se a senhora... Está aparecendo para você. Então, é o seguinte, estão me ouvindo? Sim. Então, eu quero compartilhar a minha experiência de vida. Eu fui uma criança comedora compulsiva, nasci na guerra, etc. Quando eu tinha... Aí, eu tive que tomar anoréxicos quando era jovem, não deu certo, depois eu acostumei a comer pouco, mas eu andava meio irascível, meio introvertida, e aos 30 anos eu conheci o arroz integral. Eu tive a sorte de ter a Associação Macrobiótica ao lado da minha casa. O arroz integral, o cateto curto, cozido só com água e sal, e também o gersal, que é o gergelim integral, que dá proteína, com mais clorofila, que é a salsinha. Você mastiga e ensaliva. Aquilo dá um equilíbrio muito grande, porque é o alimento mais equilibrado que tem. E vai direto com a saliva, direto ao cérebro, que fica muito próximo da boca. A partir daí, eu comecei a ficar muito mais feliz, muito mais contente, aflorou meu talento para a cantoria, que eu tinha antes, mas aflorou mais. E, digamos assim, eu tive 3 filhos, a cada filho engordava muito, muito. Eu cheguei a 135 quilos. E aí, aos poucos, com arroz integral, comendo as outras coisas também, um pouco de cada coisa, não me privei de nada praticamente. E hoje estou em torno dos 100 quilos, que é 35 quilos a menos. E a vontade, por exemplo, de comer chocolate
é muito pouca. Eu acho que o chocolate tem flavonoides que são importantes. Então, um pouco de chocolate meio amargo não faz mal a ninguém. É isso que eu tinha que compartilhar. É isso mesmo, excelente. Um pouquinho de chocolate não faz mal, é aquela alimentação equilibrada mesmo. O problema é esse pouquinho aí. Andréia, vamos te dar o que deu a resposta, tá? Porque você deve estar curiosa, né? 26... Não, eu estou vendo aqui, eu até deixei aqui. Eu vi aqui que 35% ganhou P. Na verdade, eu vou olhar de outro jeito. Vamos ver, 77% engordou ou manteve, né? Não, vamos pensar o seguinte. 35% engordou e 57% manteve ou emagreceu, né? Algumas pessoas têm a tendência de emagrecer em situação de estresse, porque comem menos. Isso poderia ser uma explicação, né? Ou, de repente, quem tem muita gente em casa e às vezes não está caprichando muito para cozinhar e às vezes pode até estar comendo um pouquinho menos mesmo, né? Isso é uma possibilidade. Outra é quem se exercitava, tentando pensar aqui no emagrecimento, né? Algumas pessoas que se exercitavam e estavam mais fortes podem ter perdido um pouquinho de massa muscular, né? Teria que pensar direitinho aqui na idade média do grupo, né? Das pessoas que responderam, porque quanto mais velhos nós somos, mais fácil é para a gente perder um pouquinho essa massa muscular, né? Na verdade, a gente fica sempre numa corrida contra o tempo, tentando não perder ou, mais difícil ainda, ganhar, né? Então, essa é uma observação aqui. Vou te dar um exemplo interessante, esse é de uma criança, tá? Não está nesse grupo, né? Mas a criança perdeu 10 quilos, que ela de casa era gorda, era uma criança gorda, mas ia comer todas na escola, né? E também se emagreceu. Olha que interessante. Interessantíssimo mesmo, Stephanie, porque assim, mesmo, eu atendo alguns pacientes mirins aí da Hebraica, né? E realmente, assim, a questão de você ter ali o pão de queijo, né? O seu Manuel, sorvete, doce, amor aos pedaços, assim, tá muito disponível, né? Então, você traz a criança para um ambiente de comida saudável em casa, é realmente uma coisa que pode acontecer. Só acho que 10 quilos é bastante em sei lá, 6, 7 semanas. Não é a pessoa do clube, tá? Na verdade, é uma pessoa que eu conheço de trabalho, e a mãe sempre levou a criança problemática, no médico, não sei o que, no que ficou em casa, a criança perdeu 10 quilos. Quer dizer, provavelmente dinheiro da mesadinha era só chocolate, né? Alguma coisa assim. Total. Inclusive, você sabe que tem uma outra pesquisa aí dizendo, né, que assim, as crianças, os pais que dão o mesmo dinheiro para a criança para mesada e comida, né, que não separam, né, porque tem pais que separam. Eu, por exemplo, separo, né, isso é para comida, isso é para extras, né. Quando os pais não separam, as crianças tendem a ganhar mais peso, porque, infelizmente, nas cantinas escolares, nos clubes e tal, geralmente a comida menos saudável, ela é mais barata, né? Comer, sabe, nas lanchonetes, assim, comer, por exemplo, uma salada ou uma comida saudável, em alguns lugares hoje em dia ainda é mais caro. Então, assim, é mais barato tomar o sorvete no seu Manuel e aí, enfim, entendeu? Quer dizer, tô dando exemplo do seu Manuel, nada pessoal também, né? Mas, então, é uma coisa que acontece, né? Por isso que o aconselhável realmente é separar a mesada, dar essa dica para sua amiga, sabe? Para ela sustentar realmente a alimentação saudável e separar o dinheiro. Pode ser uma opção aí para ela. É uma boa ideia. A questão da bebida alcoólica, ela aparece aqui, né? Então, consumindo mais de 2 vezes na semana, eu coloquei o número 2, né? De 2 vezes, porque realmente era o que as pessoas costumavam relatar, né? Tomar mais frequentemente, né? E não consumia e começou a consumir 4%, eu acho que até é importante aí, né? Não sei quantas pessoas responderam no total, mas aí é um alertazinho aí, né? Para entender por que consumiu e não deixar isso virar um problema, né? Consegui manter a atividade física, achei sensacional, mas aí eu acho que, né, 60% consegue manter, mas estamos falando de um público privilegiado, porque a gente tem todas as atividades da Hebraica acontecendo, né?
cozinhando mais. Acho muito bom, sabe? 50% aí das pessoas cozinhando mais, quer dizer que entraram um pouco nisso que você falou, né? De deixar de consumir tanto em restaurante, lanchonete, pedir o delivery e cozinhar mais. É muito mais adequado, mais saudável. Salada todos os dias, ó, um público super saudável, super legal isso. 65% é excelente com a dificuldade que a gente está tendo de comprar do delivery aí de fruta, legume e verdura. Eu achei muito bom. Comida congelada um pouquinho. Eu acho que a última ninguém respondeu porque acho que não tinham visto, acho que não coube, né? Porque cabe numa tela só. Pelo menos para mim, a última pergunta não aparecia na tela, ó. Ah, pode ser, pode ser. Né? De comida congelada. Qual que é a última pergunta? A última pergunta era: tem comprado mais comida congelada do que comida de verdade? Obrigado. Então, acho que não apareceu, porque não cabia na tela. Mas achei super bom o resultado, né? Agora, é interessante, né, que, assim, o tema da conversa era comida saudável nesse período complicado, né? Então, também é tendencioso, né? Você vê que provavelmente as pessoas que vêm para um bate-papo desse são pessoas que têm essa preocupação. Então, não acho que é coincidência ter bons resultados com uma conversa sobre alimentação saudável, né? Então, eu já estou falando com um público biased, tendencioso mesmo, né? Poderia fazer uma pergunta? Se a gente pensar em estatística, a amostra é tendenciosa, vai. Super. Tá vendo? É o meu lado engenheiro aqui não sai de dentro de mim, Stephanie. É isso aí. Gente, mais alguma coisa? Acho que a gente estourou, né? Eu queria uma perguntinha. Ah, estourou. Quer fazer uma pergunta? Não, pode perguntar. Ronaldo falando aqui, tudo bem? Tudo bem. Minha pergunta é o seguinte, realmente eu sou um dos que começou a cozinhar mais em casa, eu aprendi várias coisas. A única preocupação que eu tenho é o uso de óleo, né? Eu tenho usado bastante azeite para cozinhar, para fazer o molho, para temperar o molhinho do feijão, fazer o arroz e tudo mais. E minha pergunta é se tem algum limite esse uso do azeite. Se eu tenho que me preocupar com relação a triglicéridos ou o que seria. Então, é isso que eu ia te falar. Para eu responder super bem, tecnicamente, a sua pergunta, na verdade, a gente deveria ir ver como é que é o seu perfil lipídico, né? De colesterol total e frações. Ele tá bom, ele tá super bom. O que eu não quero é realmente piorar. Não, se você... Então, assim, se está tudo em ordem, você não quer piorar, o aconselhável mesmo é você cozinhar com os óleos vegetais. Azeite ou óleo de soja, milho, canola, girassol... Todos esses são boas opções para você. Se a sua preocupação é triglicéridos e gordura saturada, você tem que evitar manteiga, as gorduras animais aí saturadas, né? Tipo gordura da carne, bacon para quem usa, gordura da picanha. O óleo de coco, ele, apesar de ser vegetal, ele tem uma quantidade grande de gordura saturada, então também não aconselho para cozinhar, tá? O ideal aí, vamos dizer, para manter esse perfil lipídico saudável são os óleos vegetais, tá? Agora, você colocou o azeite e o óleo de granola no mesmo patamar, seriam iguais? Em termos assim, se é mais inflamatório ou menos inflamatório, o que seria melhor entre azeite? Eles não são iguais, tá? Esses óleos todos, eles têm composições diferentes de óleos insaturados. Eu tenho uma tabela super legal que diferencia a quantidade de gordura do lipídio, né, da molécula do lipídio insaturado por vegetal, né? Então, por exemplo, tem uns que tem mais ômega 3, outros mais ômega 6, outros têm ômega 9. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório, né? Mas você tem também o ômega 9, que é super legal, que a gente fala muito pouco. E tem outros óleos insaturados aí que não são nem ômega 3 nem ômega 9. Então, assim, voltando à recomendação básica da nutrição, de verdade, o que eu acho legal para fazer com esses óleos é sempre variar, entendeu? Porque, assim, o óleo de amendoim
tem algumas moléculas super legais que o azeite não vai ter. Aí o azeite tem o ômega 3 que é super legal, que de repente o óleo de canola não tem. E eles têm proporções diferentes desses óleos, entendeu? Então, assim, o legal é variar mesmo, sabe? Usa um pouco o azeite, depois vai para canola, depois vai para o girassol. O que eu ouvi dizer, o que eu li, desculpa, o que eu li é que esse óleo de canola, óleo de girassol, eles são ultraprocessados e ao longo do tempo, no longo prazo, ele pode causar inflamação crônica. Todos esses óleos, eles têm o mesmo nível de... todos os óleos vegetais, eles têm o mesmo nível de processamento... Todos os óleos vegetais têm o mesmo nível de processamento. O azeite, dependendo da qualidade do azeite que você compra, ele tem um processamento menor, né? Ele pode ser prensado a frio, etc. Mas ele não tem a mesma composição que esses outros óleos têm, tá? Então, para ser mais perfeccionista aí tecnicamente, os óleos vegetais, eles não são ultraprocessados, eles são considerados ingredientes minimamente processados, tá? De acordo com o novo guia de alimentação para a população brasileira que saiu, né? Então, assim, se você pensar em composição de óleos e variação desses óleos poliinsaturados, o ideal é variar, tá? Se você começar a pensar em orgânico, transgênico, etc., aí provavelmente você vai acabar optando pelo azeite, entendeu? Então, por exemplo, o óleo de soja ou de milho, se você é uma pessoa que tem uma preocupação com transgênico, por exemplo, você provavelmente vai sair dessas opções, você não vai querer, né? Agora, o de canola, por exemplo, que muita gente falava, não é planta, não é natural, na verdade é um óleo super legal, que tem uma composição muito boa, que é de origem vegetal. Antigamente tinha um mito, né, que ele não era um vegetal por causa do nome, que é Canadian Oil, não sei o quê, mas não é verdade. Ele vem de um vegetal, é uma planta, ele só recebeu o nome de canola porque o vegetal que dá origem ao óleo de canola chama rape em inglês, tá? Ele vem da rapeseed. E aí falar que o óleo seria rape oil, porque em inglês não é uma palavra legal, não ia ser legal. Então eles mudaram e deram o nome de canola, mas ele tem uma origem vegetal e vem de uma planta. E é um óleo legal para você usar também, entendeu? Poxa, muito obrigado, viu? Aprendi bastante aí. Legal. Obrigado. Bom. Legal, pessoal. Queria, assim, te passou legal do tempo, que o assunto foi super interessante, acho que todo mundo aprendeu. Tem o telefone da Andréia, ela deixou disponibilizado no chat. Eu coloquei no chat, Então, acho que quem quiser fazer mais alguma pergunta, peço desculpas, mas é que já foi mesmo, e a ideia é sempre um papo mais ou menos de 1 hora, mas não deu para segurar, foi ótimo, ótimo. Obrigado, Andréia. Obrigado a todo mundo que participou. Nutrição é o que eu falei para a Silvia, é infinita. Se deixar a gente fala, não acaba, Jorge. E não dá para parar de aprender também. E eu queria aproveitar e convidar para a próxima, na quinta-feira. O horário mudou porque vai ter uma outra evento às 4h, então a gente achou que era melhor antecipar para todo mundo poder participar, dos dois. E vai ser com o Ale Edelstein. Vocês devem conhecer como Razan da CIP. Só que ele tem outras frentes. Entre elas, ele é ator, mas tem um projeto muito legal que ele está participando, que é Os Caminhos de Abraão, e O Caminho de Abraão, né? E ele vai contar histórias e como ele leva com o humor tudo isso. Então vai ser na quinta-feira às 3h. Tá todo mundo super convidado, você também, André, acho que vai ser muito legal, ele é ótimo contador de histórias e vai ser um bom bate-papo também. E agradeço todo mundo de novo. Eu agradeço aí o convite, adorei participar. Só agora que eu entrei no chat, que não dá para falar e ler, eu vi que tinha umas perguntas, espero que tenham sido todas respondidas. Caso tenha ficado alguma dúvida e mandarem para vocês, pode mandar para mim que depois eu respondo em separado, para quem ficou aí com pergunta no ar. Legal, eu abri o microfone de todo mundo para dar tchau e sala tá aberta. Tchau. Muito bom. Você está na Hebraica? Você está na Hebraica? Todos os dias. É meu fundo. Obrigada, só. gente. A gente se vê bom. quinta.
Porque a Hebraica está fechada, né? Está fechada. Obrigada. Está lindo o fundo. Gostei muito. Achei bem ótimo. Que bom. Quinta-feira, às 3h. Quinta-feira, às 3. Quinta-feira, às 3h. Muito obrigada. Valeu, viu, Silvia? Valeu. A gente 4 manda vai ser o o quê? convite para quem eu tenho passado e continuo passando.